Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Corte dos Livros Podcast e hoje eu tô com uma convidada aqui que eu estava muito animado para fazer essa gravação. Vocês eu não sei, eu estou muito animado e muito curioso pelo papo de hoje. A gente vai falar sobre uma metodologia chamada Lego Serious Play, que é uma metodologia para treinamento de líderes e equipes. E a gente está aqui com a Natália. Muito tempo no corporativo, recentemente fez uma transição de carreira, atuando com consultoria de líderes e empresas, também atuando na área de psicanalista comportamental. Acertei. Não, psicanálise organizacional. Errei, mas não vai cortar, vai assim mesmo. Psicanálise organizacional. Natália, eu fiquei testando aqui, gente, mas errei. Mas vamos lá. Obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigada, eu, uma honra. É muito legal desmistificar hoje aqui o Lego e esse treinamento e falar um pouquinho da sua carreira. Então, de novo, obrigado. E, primeiro, para quem não te conhece, um pouquinho da sua história, quem que é a Natália. E a gente começa esse bate-papo legal aqui. Então tá bom. Vou começar contando que o Lego sempre fez parte da minha vida. Ah, que bom. Da minha também. Acho que quem não brincou de Lego, né, quando era criança. Tá. Embora seja um brinquedo tradicional, né, uma marca tradicional, a Lego ela passa por um momento muito difícil nos anos 2000, quando o Nintendo, os brinquedos eletrônicos começam a ganhar espaço. Mas antes de eu contar da história da Lego, contando um pouco de mim, eu sempre brinquei muito de Lego com meu irmão. Tá então, faz parte da minha vida. A gente passava horas brincando de construir coisas com o Lego. Tá. E o Lego hoje faz parte da minha vida como uma ferramenta de trabalho, mas nem sempre foi assim. Eu venho da indústria química, trabalhei, né, como engenheira química há muitos anos. Legal. Com sapato de segurança, botina, com capacete, trabalhei com segurança de processos, calculando se um reator ia explodir ou não, qual era o tamanho disso. Mas eu sempre senti que faltava uma parte de mim. Eu sempre tive uma relação muito forte com o brincar. Tá bom. Então, na minha adolescência, eu fazia parte do trabalho voluntário. E eu era de uma ONG que chamava Hospitalhaços, muito parecida com Doutores da Alegria. Sei. Eu fazia parte dos Hospitalhaços. E o brincar, para mim, sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. A questão do humano. E quando eu fiz engenharia, né, e eu optei por essa carreira, eu achava que era uma questão de carreira, uma coisa para você ter dinheiro, para você poder trabalhar. E nada muito além disso. Conforme os anos foram passando, eu fui sentindo uma necessidade muito grande de mudar. E eu tive um líder que foi maravilhoso, que depois a gente vai falar dos livros. Um dos livros que mais me impactou foi por conta desse líder que eu tive. Tá bom. E eu falei, gente, existe um mundo diferente do que eu conheço. Tá. E a partir daí eu comecei a sonhar com uma transição de carreira, porque lá atrás eu tinha pensado em ser médica, lá atrás eu tinha pensado em ser psicóloga, lá atrás, como todo adolescente, eu pensei em ser engenheira também. Tá. Então eu acabei optando pela engenharia, mas em 2015 eu começo uma movimentação de transição de carreira. Tá bom. 2017, exatamente um ano depois que meu filho nasce, eu sou desligada da empresa da onde eu trabalho. Tá. E essa demissão veio como um grande presente para mim. Né? É algo dolorido, às vezes, quando a gente pensa em demissão, mas foi a oportunidade que eu tive de realizar meu grande sonho de trabalhar com pessoas. Legal. Em 2018, meu marido é mandado para um assignment nos Estados Unidos, para trabalhar no Ford Mustang, brincar de carrinho. Legal. Né? Ele foi trabalhar com um projeto muito importante lá. E eu tive a oportunidade de encontrar a Michigan University, uma unidade de estudo sobre organizações positivas. Legal. E foi quando eu falei assim, gente, eu não sou maluca. O que eu penso sobre empresa, sobre relação com o trabalho, faz muito sentido e existe um lugar que estuda isso. Tá. Foi o primeiro curso muito voltado para o bem-estar do ambiente de trabalho que eu fiz, que foi em Michigan. Legal. Quando a gente volta para o Brasil, a gente tem pandemia, mas eu já atendo no individual, no 1 a 1. Tá bom. E eu entro de cabeça com o Lego, que é uma ferramenta que eu já namorava há muitos anos. Tá. E o que é o Lego? Né? É uma forma de linguagem. Entendi. Então, é uma forma de pensar, de me comunicar usando os blocos. Tá né? bom. Então, hoje, aí eu fui estudar psicanálise, Tá. porque eu queria entender mais da mente humana. Eu uso o meu balaio aqui de coisas para entregar uma consultoria muito específica para o ambiente de trabalho e para as carreiras das pessoas, pensando nesse bem-estar com o trabalho, tentando prevenir o adoecimento, vamos colocar assim. Tá bom. Só que estava pensando aqui, Natália,
pensando nos clientes hoje. Seu cliente hoje, ele é tanto empresa quanto pessoa física ou não? Você atende os dois? Tá. Então, quando você fala assim no treinamento do Lego, é para empresas, é treinamento de equipes. Sim. Eu posso trabalhar tanto com uma equipe de líderes, ou vamos supor que você tem uma equipe, eu trabalho a tua equipe, como eu posso ter um diretor que quer trabalhar a equipe dele de direção inteira, posso pegar um board de empresa, como eu posso te desenvolver no 1-a-1. Ah, legal. Hoje eu tenho esse atendimento também no individual. Legal. Pensando no treinamento de empresa, então, seria algo mais voltado para cultura, para desenvolvimento de time, desenvolvimento de pessoas, é mais ou menos isso. A gente trabalha problemas complexos e estratégia em tempo real. O que é o Lego em estratégia em tempo real? Tá bom. Se a gente pegar uma criança que aprende a andar, ela anda, ela cai, ela anda, ela cai, ela aprende sozinha a levantar e caminhar. Tá bom. Né? Quando a gente fala em estratégia, normalmente as empresas param para fazer um planejamento estratégico. Ficam uma semana. Minha avó dizia assim, que papel aceita tudo. Sim. Aí fazem aquele dashboard lindo de plano de ação. E aí o que acontece? Não dá certo. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque eu planejo, e aí eu vou fazer. Quando a gente faz uma estratégia em tempo real usando o Lego, eu testo o modelo na hora, a gente analisa impacto. Nossa, que então são workshops longos, às vezes de um dia, às vezes 2, porque a gente vai analisar o impacto do que a gente está fazendo ali na hora. A gente aprende com a experiência. Então, por exemplo, eu tive um caso de um cliente que ele chegou para mim e falou assim, olha, a minha equipe não tem confiança. Eu tenho um problema de confiança. Você pode me ajudar? Então a gente fala desde comunicação, a confiança até um planejamento estratégico. Caramba. Eu consigo fazer muita coisa. No 1-a-1, eu quero me desenvolver como líder. Eu sei que eu preciso ter certas habilidades, mas eu não sei o que fazer. Eu trabalho estratégia em tempo real com você. Muito interessante. Né? Ele não é... Embora ele seja terapêutico, eu não sou psicóloga, a gente precisa deixar isso claro. Tá bom. Embora seja uma ferramenta que tenha uma certa projeção, eu não interpreto o teu modelo. Então, o modelo é teu, o modelo não é meu. Tá bom. Ele é uma linguagem. Você quer ver? Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. Separa as peças verdes e amarelas. Tá. Eu vou te ajudar. E você vai construir uma torre com as peças verdes e amarelas. Tá bom. Então, essa. Amarelo. E a cabecinha. A única peça que você pode usar de diferente é essa aqui. Tá. Tá bom? Tá bom. Então, você vai construir uma torre para mim, usando essas peças aqui, usando todas. Não pode deixar nenhuma para fora. Não posso deixar nenhuma. Nenhuma. Tá bom. A única coisa é construir uma torre com todas essas peças. Tá. Vamos ver. Deixa eu pôr mais pra cá. Tem certo ou errado? Não, não tem certo ou errado. É o seu jeito, é a sua torre. Então tá bom. Sem certo, sem errado. Vamos ver. Vocês não saem do episódio, hein? Fica aí no episódio. Já aproveita, curte, compartilha, manda pra frente e fala assim, ó, pessoal, a Dilson tá brincando de Lego lá no Corte dos Livros, vai lá ver. Não sei nem onde vai dar isso aqui, mas vamos lá. É isso aí, é desse jeito mesmo. Não sei onde vai dar, só tô construindo. Não sei onde eu vou chegar aqui. Isso aqui deu ruim, hein? Peraí, deixa eu ver. Ah, ele cabe aqui. Todas as peças do Lego se encaixam. Tá. Okay. Esse daí você vai girando que ele encaixa. Aí. Tá.
tentando ver o que é isso aqui. Pronto. Pronto. Minha torre. Uma torre. Quando você olha para a tua torre, Ah. o que você pensou ao construir? O que eu pensei ao construir? Eu pensei em fazer uma base forte embaixo, porque se você ver aqui, eu usei quase 3 camadas de base para dar evidência aqui para uma florzinha, eu acho. Um bonequinho aqui. E aqui, eu não entendi muito bem o que é isso daqui, mas porém eu gostei deles ficarem meio próximos assim. Legal. Eu não sei o que é isso. O que é isso aqui? É o que você quiser que seja. Tem gente que usa como bandeira, tem gente que usa como braço. Nossa, não pensei numa bandeira, mas é nunca. O que você quiser gente, que seja. Vocês pensaram numa bandeira? Não é uma bandeira isso aqui. Muito legal. Eu pensei, sabe o quê? Como se fosse... É que agora olhando, eu remete à bandeira, mas aí eu tô com viés aqui já, porque você me falou. Mas eu pensei em tipo como se fosse um negocinho pra ajudar o vento. Tipo, pra aqueles negócios, aquelas eólico, esqueci o nome agora, fugiu o nome. Mas eu pensei em algo tipo assim. Uma pazinha eólica? É, tipo isso. Legal. Muito É bom. isso, minha torre. Isso, sua torre. Deu nota de 0 a 10 pra minha torre. Mande aí nos comentários. Vamos lá. Primeiro, se a gente estivesse numa sala com 30, 100 pessoas, eu teria torres totalmente diferentes. Legal. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Muito bom. Então, essa questão da torre, eu poderia ter feito o mesmo exercício usando todas as peças, mas por uma questão de tempo eu restringi a peça. Tá bom. Você tinha recurso interno para construir essa torre. Você tem esse repertório. Você conseguiu construir a torre a partir do conhecimento que você tem. Eu poderia te dar outros desafios dizendo, agora você vai construir uma torre mais alta possível, usando todas as peças que representem o seu momento profissional, por exemplo. Entendi. E você iria construir uma torre. Porque eu poderia ter... Eu fiz uma base, mas eu poderia ter levantado, ter deixado ela mais larga. Sim. E as pessoas são assim no workshop. Então, eu trabalho muito o quê? Que cada um tem uma forma de entender. Quando eu te pedi uma torre, foi isso que você entendeu como torre. Se eu queria que a torre fosse alta e as peças amarelas separadas das peças verdes, eu deveria ter dito para você, por favor, faça uma torre mais alta possível, separando as peças amarelas das verdes, ou intercalando. Tá bom. Por quê? Já dizia Lacan, né? Entre o que eu falo e o que você ouve, tem um abismo. Então, a gente fala muito sobre a linguagem. Porque a partir do momento que você me mostra que isso é uma torre, isso vai ser uma torre. Quer ver outra brincadeira? Vamos. Pecinhas mágicas. Constrói um pato pra mim. Um pato? Não sai pato aqui. Sai pato. Como é que sai um pato aqui? Vamos ver. Sai um pato. Deixa eu ver. Um pato. Usando todas as peças. Vamos ver. Será que isso aqui é um olhinho dele? Tem um olhinho aí. Tem um olhinho, né? Tem. Um pato. Acho que sai um pato. Não, mas o olho, peraí, eu tava pondo o olho pra trás aqui. Ia fazer meu pato caolho. Se vocês me zoarem depois lá no Instagram, vocês vão ver só aí. Eu não faço mais podcast. Será que meu pato vai parar em pé? Vamos ver. Um pato. Um pato. Parece um pato, gente? Manda aí nos comentários se parece um pato. A gente poderia fazer uma brincadeira de quantos patos você conseguiria construir em 3 minutos. Sempre tem um tempo, Natália, ou não? Sempre. A gente trabalha em estado de flow e restrição. Tá bom. Por quê? Porque eu preciso que você crie uma ferramenta de criatividade. Então, a partir do momento que você me diz, dá licença, que isso é um pato, bom. Eu posso te perguntar assim, esse pato, o que ele poderia representar sobre você hoje? Como você está hoje? Seu estado de humor. Você me contaria uma história sobre o seu estado de humor a partir do pato.
E eu saio da minha posição falando de mim, Natália, mas falando sobre o pato. Tá bom. Eu poderia construir outro pato. E vários outros patos. Tá. A partir do momento que você diz, isso é um pato, eu enxergo um pato. Porque é um Total. pato para você. Tá. Pode ser que o meu pato seja diferente, mas esse é o seu pato. Tá. Quando a gente vem do simples para o complexo, trabalhando em estado de flow, com perguntas cada vez mais profundas, que tem mais de uma resposta certa. Esse é o grande segredo do Lego Serious Play. Tá. Se eu te perguntar, por que você gosta de ter um podcast? Você vai me contar um monte de coisa racional. Eu não Sim. quero saber o racional. Tá. Aí se eu te pedir, constrói, por favor, um pato que represente porque você ama ter um podcast. Cara, você não sabe a resposta. Você vai construir algo e você vai me trazer essa resposta de um outro jeito, de uma outra forma, que vai te gerar um novo aprendizado. E um aprendizado que você havia esquecido. Ou que você não sabia que você tinha. Então, quando a gente trabalha conexão mãos e mentes, porque o que é o Lego Serious Play? Tá. Neurociência pura. Tá bom. A gente tem, às vezes, as pessoas perguntando, mas é místico. Não, é neurociência pura. Por quê? A gente tem uma questão de conexões neurais. Se eu chegasse nas suas costas e colocasse 3 dedos, provavelmente você não sentiria a pressão de 3 dedos nas suas costas. Se eu pegar a sua mão e colocar 3 dedos, você vai sentir. Tá bom. A gente tem toda a nossa parte motora muito sensível nas mãos. Isso faz com que a gente pense e engaje o nosso cérebro de um jeito diferente. Se eu ficar aqui conversando com você durante esse podcast, juntando essas peças, de repente eu vou olhar e falar assim, mas o que eu montei aqui? Aí você me perguntar, Natália, o que você montou? Eu vou ter uma história para te contar sobre algo que eu não sabia que aquilo era importante para mim nesse momento. Tá. Então a gente trabalha uma conexão de mãos com o cérebro, mãos e mente, que a gente enxerga a partir dos blocos e a gente ouve com os olhos. É doido o que eu tô falando? Parece conversa de doido? Parece. Por quê? Porque, na final, eu tô falando sobre os modelos. Eu não estou falando sobre você ou sobre mim. Eu estou falando sobre este pato, sobre esta torre e sobre, por exemplo, este problema que a gente tem na nossa empresa que gera... Vou criar uma historinha qualquer aqui, tá bom? Tá bom. Que gera um problema de turbulência na nossa comunicação e o processo não tá andando, a gente não tem confiança e o patinho quer ir embora. Eu tenho um problema de engajamento. Então, a partir do momento que eu conto a historinha que nem criança brinca de faz de conta, a gente entende muito mais o problema de uma empresa, muito mais o problema de uma equipe, o problema de uma carreira de uma pessoa ou de uma insatisfação da vida de alguém, porque a gente usa o Lego como forma de linguagem. A gente brinca que a gente aprende a falar legolês dentro de um workshop de Lego. Meu, maravilhoso. Isso aqui para comunicação é um espetáculo, né? Exatamente. Porque eu fiquei pensando exatamente no exemplo que você deu. Você falou assim, ó, constrói uma torre. É uma informação simples, vaga, né? Constrói uma torre, eu construí uma torre. Agora você fala assim, constrói uma torre, igual você deu exemplo, separando o amarelo do verde. Meu, isso para comunicação, para treinamento de comunicação é muito impactante. É muito impactante. Normalmente a gente gera novos aprendizados e as pessoas conseguem entender o real potencial deles. Qual que é a história por trás dos blocos de Lego? De onde surgiu isso? Veio da própria Lego. Então, eu comentei no comecinho, né? Nos anos 2000, a Lego, ela tá ali num momento muito difícil da carreira, né, da história da empresa. A Lego ainda é uma empresa de gestão familiar, até hoje. Caramba. Até hoje. E o antigo, né, ele já está se aposentando, a pessoa que trabalhou junto, que pediu o desenvolvimento do Lego, eles estavam vendo que a Lego precisava se reinventar. E ele, né, o presidente da Lego, ele sempre acreditou que a gente tem o repertório que a gente precisa para resolver o problema. Tá bom. Você tem potencial para resolver os seus problemas. Você não precisa de algo externo. Você precisa saber tirar isso de dentro de você. Quando ele traz os consultores do MIT, de uma universidade na Europa, para falar sobre estratégia, eles trazem também o Robert Rasmussen e o Per Christiansen para criarem um jogo em estratégia real, que é o que conta. Esses caras aí que contam
A história tá inteirinha nesse livro. Tá. Como eles criaram o método, por que eles criaram, como o método funciona, o que é estratégia em tempo real. Ele vai contar tudo. Tá bom. E eles descobrem que nesse jogo de estratégia em tempo real, você desbloqueia a criatividade das pessoas. Tá. Foi o que eu brinquei. Se eu te desse 3 minutos, se a gente tivesse 3 minutos e eu falasse quantos patos você consegue fazer em 3 minutos? Daqui você vai falar, nenhum, só fiz um, não vou conseguir fazer. Tá. Sairiam muitos patos. Sim, eu sou competitivo, Natália, eu ia tentar fazer o máximo de pato possível. Então, olha lá, você ia tentar fazer o máximo de patos possíveis. Isso faz com que você desbloqueie sua criatividade. A atividade manual, ela gera uma nova forma do cérebro funcionar. Tá. Então, por isso que é tão relaxante escrever com as mãos, Sim. A jardinagem, fazer marcenaria, qualquer coisa que você faça com as mãos, o cérebro ativa de um jeito diferente, você libera a criatividade. E aí, sabe aquela ideia que você tem do nada, que você fala, gente, mas de onde surgiu essa ideia? É porque você está trabalhando com as mãos. Ah, maravilhoso. Nossa, isso você explicou uma coisa para assim, que o pessoal que está ouvindo já ouviu essa história. Eu não gosto muito de digitar. Eu tenho uma caderneta lá, um Moleskine lá, e eu escrevo tudo. Inclusive, eu sempre brinco nas minhas aulas na comunidade, também no Instagram, eu falo que quando eu tô com bloqueio criativo, eu tenho um lago onde eu moro, eu tenho um parque, tem um lago. Eu deixo o celular em casa, eu pego a minha caderneta, uma caneta, um lápis, sento na frente do lago e fico lá rabiscando o que vem na minha cabeça. É isso aí. E os meus principais momentos de criatividade é quando eu tô sem eletrônico, com uma caderneta, escrevendo. Vem na cabeça, eu vou escrevendo, até que surge alguma coisa. Você acabou de explicar o motivo do como isso acontece. Porque você relaxa o funcionamento do córtex pré-frontal. Tá. Então, quando você relaxa essa parte aqui, você relaxa o julgamento, né? E você parte para o sistema límbico, para a parte das memórias, o seu cérebro, ele deixa vir as ideias que normalmente você fala, essa ideia é boba. Tá bom. Né? Então, a gente tem aquela voz interna nossa, a voz interna que não deixa a gente ter uma ideia. Quando você está trabalhando de forma manual, você tem uma ideia, aquela ideia vem. Só que você tem que anotar para ela não fugir, porque eu brinco que às vezes a ideia vem e ela foge, a sai ideia, correndo. A gente é bom para ter ideia, né? É ruim para lembrar dela depois. Depois. Então, o que acontece? Dentro da descoberta deles, né, com o Real Time Strategy, que é o nome do Lego Serious Play junto, né, que é a técnica, eles descobrem os produtos licenciados. Então, por que tem o Lego hoje para adulto? Que quando eu vejo um lançamento, eu fico louca. Outro dia lançou o carrinho do Ayrton Senna, ainda bem que eu não consegui comprar, esgotou. Então, eu ia gastar um dinheiro. Foi uma das primeiras a comprar. Nossa Senhora. Então, eu falo, leva a gente à falência, porque você quer. Né? E aí tem os produtos licenciados da Disney, tem os produtos licenciados Star Wars, Marvel, agora eles têm a própria linha deles, eles criaram os filmes, a gente não tem no Brasil, mas tem produtos de decoração. Nossa. Então... eu tenho um amigo, desculpa te cortar, Natália, eu tenho um amigo que ele tem uma máquina de datilografar em Lego. É isso aí, e ela funciona, né? Funciona muito. Eu fui na casa dele, faz um tempo já, o Renatinho, acho que ele deve estar assistindo. Uma máquina linda, retrô, assim, meio preta, preta e azul, gigante, assim, maior que o meu tablet, e ele põe uma folha lá e funciona. E funciona. É maravilhoso. Então, assim, essas ideias surgiram daí. Então, o que é o Lego Serious Play? Uma forma de linguagem num ambiente psicologicamente seguro. Ou seja, eu não vou interpretar o teu patinho, nem a tua torre. O significado é seu, não é meu. Eu não tenho o direito de chegar e atribuir um significado porque você usou uma pedra transparente no meio da tua torre e eu achava que, para mim, torre tinha que ser alta e você fez uma torre com uma base sólida. Eu não tenho esse direito, eu não sou sua psicóloga. Nem que eu fosse, eu poderia fazer uma interpretação sem a sua autorização. Então, quem eu sou aqui? Uma facilitadora da linguagem. Então, através do brincar, através da nossa conexão mãos e mentes, das perguntas que eu vou fazer, eu poderia chegar para você e falar assim: Adilson, me conta uma coisa, você usou essa pedra transparente na sua torre. Você acha que tem algum significado o lugar que você colocou ela? Deixa eu fazer uma pergunta. À vontade. Eu não lembro no começo, mas eu tinha que usar todas as peças, Tinha que usar todas as peças.
Eu não sei, porque... olhando agora, acho que sim. Eu quis dar visibilidade pro bonequinho aqui. Eu falei, se eu pôr a peça aqui, o bonequinho vai ficar mais alto. Porque eu poderia pôr o bonequinho em outro lugar. Sei lá, eu poderia pôr aqui do lado. Então eu tentei colocar aqui pra deixar ele um pouquinho mais alto. Foi o que eu pensei na hora. Pronto. Agora, que direito tenho eu de falar e criar uma história pra você? Tá. Então, quando a gente trabalha com facilitação, o meu papel é facilitar o seu pensar. Tá. Como você disse, né? Abre aspas. Olhando agora, eu acho que foi tal coisa. Eu quis dar ênfase para o bonequinho. Tá. Então, diferente de alguém que vem e interpreta o modelo para você. Tá bom. Às vezes, se a gente tem uma situação muito latente dentro de um ambiente corporativo e que chama a atenção, por exemplo, o pessoal é mestre em construir o bonequinho, o minifigure. Tá. Ele se chama minifigure, tá, gente? Tá. A perninha e o corpinho assim. Tá bom. Né? Teoricamente, esse é o jeitinho certo. Sim. Não quer dizer que tem certo ou errado. Tá. Mas, às vezes, o inconsciente da gente fala mais rápido. E aí as pessoas invertem as pernas e a gente brinca, ó o bonequinho curupira. Entendi. Ou a pessoa inverte o torso, né? Ela inverte as mãos. E aí ela fala, o bonequinho tá olhando pra cá, ele tá olhando pro patinho. Você fala, nossa, que interessante que ele tá olhando pro patinho. Mas as mãozinhas dele estão viradas pro outro lado. Você acha que tem algum significado? Você eu acho nisso? que sim. Eu acho que sim. Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa. No começo do treinamento, acho que tem que ter um alinhamento muito grande no sentido de, não pode isso, não pode aquilo, porque a gente sabe como é, né? Na hora ali, o time tá ali, alguém vai fazer uma piada. Existe uma regra do jogo bem definida no começo? A gente passa 60 minutos estabelecendo a regra do jogo. Eu imaginei. Você sabe que meu filho, ele tem 8 anos, né? Tá. E uma vez ele chegou pra mim e falou assim, eu falei, filho, vai lá e cumprimenta aquela pessoa. Ele falou, não, mamãe, eu nunca brinquei com ela, eu não sei se é legal. Tá. Se aquela pessoa é legal. E o Cláudio Tebas, ele fala a mesma história de quando ele foi uma vez levar um livro, que as crianças queriam conhecer o autor do livro. Tá. Ele vai até uma escola e as crianças falam assim, antes da gente te fazer entrevista, a gente pode brincar junto? A gente pode brincar primeiro? Tá. Então, em 1 hora de brincadeira, a gente estabelece a regra do jogo. Tá. Então, faz parte do workshop. Hoje, um dos maiores desafios quando a gente fala de um workshop de Lego Serious Play é o seguinte, eu preciso de tempo. Eu preciso de pelo menos 4 horas. Tá bom. Eu não entrego nada por menos de 4 horas. Tá. Por quê? Porque só 1 hora é para eu estabelecer esse ambiente psicologicamente seguro. Sim. Que as pessoas vão entender as regras. A gente começa com o exercício da torre. Tá. Depois a gente tem mais 4 exercícios para a gente estabelecer as regras. A gente escreve em tempo real na lousa. Eu não levo PowerPoint. Tá. Normalmente eu faço o desenho naquela linguagem visual. Tá bom. Levo, né, o flip chart, desenho na hora, vou escrevendo as regras, porque as pessoas precisam aprender brincando. Tá bom. E quando a gente aprende brincando, o respeito pelo ambiente é outro. Total. Não, eu fiquei pensando nisso, porque você sabe, às vezes surge uma piada, surge alguma coisa, aí a pessoa vai ficar meio ali, né, com medo de montar, talvez ela não vai ser tão criativa por uma insegurança, né? Então, por isso que eu quis fazer essa pergunta. Legal. E, Natália, eu entendi que é uma ferramenta de criatividade, de alinhamento, de treinamento, mas qual é a real solução dela? Na sua, assim... Por que alguém que está vendo agora aqui, ele contrataria a Natália para resolver qual problema? Bom, se a gente estiver falando de empresas, normalmente a gente trabalha engajamento. Tá. Por quê? A empresa, normalmente, ela vai chegar para mim e falar assim, eu estou com problema em faturar, eu não atinjo as minhas metas. Tá bom. Eu posso fazer um workshop para aumentar o faturamento dela, mas no final o que a empresa realmente precisa é engajar aquela equipe. Preciso que eu conecte as pessoas, até que eu falo, eu não vendo team building. Tá bom. O time já existe, então as pessoas já trabalham juntas. O que eu vendo é conexão humana. Tá. As pessoas vão se conectar umas com as outras, elas vão se conectar com a atividade que elas têm para fazer. Então, quando uma empresa me contrata, ela quer o quê? Ela quer confiança, ela quer que a equipe se comunique, ela quer que as pessoas estejam engajadas, ela quer que as pessoas tenham uma visão do negócio
e se movimentem para atingir aquela visão de negócio. Tá. E entendam qual é o risco delas não se movimentarem para aquela visão de negócio. Tá bom. Então, é muito sobre tomada de decisão. Isso é o Tá. que a Natália vende para a empresa. Tá bom. Pessoa física, o Adilson chega para mim e fala assim, Nath, eu não sei o que fazer da minha carreira. Eu quero muito ser líder, mas eu não sei como usar meus talentos. Nath, eu tô no momento em que eu assumi um cargo de liderança e eu tô travado. Tá. Minha equipe não confia em mim. Então eu trabalho com você no 1 a 1, como te desbloquear esse potencial que você tem. Legal. Eu não vou te treinar na habilidade de comunicação. Eu vou pegar o que você já tem como comunicação e te ajudar nisso. Tá. O que acontece no workshop de Lego, para as pessoas entenderem? A gente tem a etapa de skill building, que é psicologicamente segura, para deixar todo mundo na mesma página e estabelecer Legal. a regra do jogo. Depois a gente vai para uma etapa que você constrói o seu modelo, eu construo o meu. Tá. Então vamos falar de confiança? Sim. O que é confiança? O que é confiança? Você vai construir o seu modelo sobre o que é confiança, eu vou construir o meu. Depois que todo mundo construiu e todo mundo compartilhou, esse é o segredo do Lego. Quando eu construo e você me fala que isso é um pato e que esse pato significa confiança para você, porque ele é um animal que sabe voar, que sabe nadar, que bota ovo, é um animal que você olha, você sabe o que esperar dele. Confiança para você significa saber o que esperar? Acabei de inventar a história, hein? Tá. Do nada. Sim. Inventei aqui. E eu conto a minha outra história, você fala assim, eu tô ouvindo a Natália, eu entendi o que é confiança para ela. Eu nunca tinha ouvido a Natália falar sobre confiança assim. E é um negócio que, assim, é muito de cada um, né? A percepção. O que eu acredito de confiança é diferente do que a Nath acredita de confiança. Exatamente. E aí a gente constrói um modelo compartilhado sobre o que é confiança. Então, por exemplo, confiança, para mim, agora, é velocidade. Tá. Então, a gente constrói um modelo compartilhado que confiança é um animal, que é um pato que me entrega o que eu sei o que esperar dele, Tá. mas com agilidade, porque eu tenho um motor turbo e o meu patinho vai muito rápido entregando aquilo que eu espero dele. Tá. A gente acabou de criar um modelo compartilhado. Entendi. Então imagina que se eu tiver 10 pessoas numa sala, 50 pessoas numa sala, eu crio modelos compartilhados sobre o que é confiança. Então, não é encontrar um ponto em comum entre a Natália e o Adilson. Tá. É somar a minha parte à sua. Aí que conecta a engenharia com o Lego. Porque dentro da engenharia a gente Sim. tem o conceito da integral. Tá. Eu somo todas as partes. Então, eu somo a minha parte, eu somo a sua parte, eu somo a parte de uma outra pessoa que quer pilotar isso daqui, eu sou uma parte da Maria, eu sou uma parte do João, e a gente tem um modelo compartilhado do que é confiança. Tá. De repente, eu coloco assim, mas caiu uma bomba, um problema de uma crise no mercado e abalou a nossa confiança, por exemplo. Tá. Como que abalou? E a gente testa esse modelo. Por isso que a gente fala que é estratégia em tempo real. Tá. Então, para você ter uma noção, depois de 8 horas de workshop, a gente chega a ter um modelo de mais de 2 metros de comprimento. Caramba. Em peças de Lego, todo mundo construindo junto. 10 pessoas, 20 pessoas construindo juntas, simultaneamente. É a coisa mais linda. Não, e assim, eu trabalho com liderança há 13 anos, eu já tô enxergando muito o poder, o entregável na ponta. O time vai sair muito alinhado, muito engajado, as pessoas... Eu acho que o nível de respeito aumenta, essa parte da comunicação entre saber... Porque numa brincadeira dessa, você treina muito a comunicação, porque a pessoa vai montar de um jeito, não é o jeito que talvez você tá enxergando, ela vai te explicar... Então, eu já enxerguei muito... Lá na ponta, eu já enxerguei o potencial de entrega disso para um time. E aí vem um relatório, né? Então, depois, além disso tudo, a gente documenta 100% do workshop, Tá. com tudo que aconteceu, porque a gente trabalha em estado de flow, ou Tá seja, bom. a hora faz assim, quando você vê o tempo acabou, e aí você fala, gente, e agora? Aí eu entrego um relatório com tudo, Tá. pra gente não perder os aprendizados, porque são muitos. E aí, em alguns workshops, a gente já faz o plano de ação na hora também. Legal. Muito Né? bom. Natália, e aí para você fazer essa facilitação, né, fazer esse treinamento, eu imagino que teve aí um treinamento, uma prova, um processo, uma certificação para você ser apta, porque como a gente está falando, é muito poderoso, Sim. né? E não é assim, né? Vou lá e vou aplicar o Lego.
Não, a Natália deve ter estudado e ter passado por um baita treinamento. Como que foi esse processo para você hoje estar habilitada a usar a metodologia? Excelente pergunta. Hoje, no Brasil, eu sou certificada pela Associação de Master Trainers do Lego Serious Play. Nós somos uma comunidade global. Tá bom. E só existe uma pessoa no Brasil que pode dar a certificação do Lego Serious Play pela Associação de Master Trainers aqui. O nome dela é Paquisa. Paquisa, eu posso passar o contato dela direitinho, da Smart Play. Legal. Ela é a trainer que forma outros facilitadores. Tá bom. E aí sim, tem um processo de formação. Tá bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Matou minha curiosidade. Eu estava muito curioso. Montei aqui minha torre, que eu tô olhando pra torre agora. Não é uma torre isso. Mas, gente, você quer ver a coisa mais linda? Quem tem Lego, que tá ouvindo a gente, se tiver filhos, mas tem que estar com a criança um pouquinho mais velha. A partir de uns 7 anos já dá pra fazer. Tá bom. Não precisa ter as minhas peças. Tá. Junta as peças de Lego que você tem, joga no chão. Tá. E fala assim, vamos brincar de Lego. Mas a gente não vai usar o manual de instrução. Constrói pra mim o que você mais ama brincar com o papai. Qual é a sua brincadeira favorita com o papai? Ou o que você mais ama fazer com a mamãe? Tá. Sei lá, o que é? Gente, é muito emocionante. Porque a capacidade simbólica das crianças. E eu uso muito com meu filho. Tá. Então, às vezes, quando você percebe que ele não consegue falar alguma coisa, ele fala, mamãe, eu preciso de um desafio de Lego hoje. Que legal. E aí a gente senta e a gente faz, e eles elaboram, e eles trazem coisas pra gente que são riquíssimas. Tá. E o olhinho deles brilham, só de você sentar e brincar com eles. É porque, na verdade, o que eles querem é tempo de qualidade com o pai e com a mãe, né? No final é só isso, é ficar um pouquinho ali com o herói, com a heroína e brincar um pouquinho, né? Eu não sou pai ainda, mas eu estudo bastante. Então eu sei que o tempo de qualidade é o que eles realmente querem, né? E, Natália, agora eu imagino que o livro está presente aí na sua história, né? Sim. E a gente começou a falar de criança, vamos pegar esse gancho aqui. Você trouxe 3 livros, eu vou mostrar aqui pro pessoal. The Dot, é isso? É isso. The Dot. The Dot. É o primeiro. O segundo, achei maravilhoso essa capa. A Grande Fábrica de Palavras. É o segundo. E o terceiro, lindo esse também, Adivinha Quanto Eu Te Amo. Conta um pouquinho desses 3 livros aqui. Por que veio na sua mente para trazer esses 3 livros e compartilhar aqui com a gente, com a audiência? Bom, o The Dot, ele se chama O Ponto em português. Tá bom. E ele conta um pouco dessa questão da autenticidade. Então, quando a gente começou a nossa conversa falando, né, da minha história, eu sempre busquei uma forma de expressar a minha autenticidade. Um dos livros que mais me marcou ao longo da minha vida é aquele livro do Walter Hugo, Mãe, O Paraíso São os Outros. Tá, eu não li ainda, mas sei qual é. E ele fala que quem somos nós, a não ser animais, se não tivermos outro humano do nosso lado. Tá bom. Né? E na diferença é que a gente se encontra, que é por isso que eu trabalho com Lego. Tá. Eu garanto que você é diferente de mim, e que a outra pessoa é diferente, e que a outra pessoa é diferente, e por a gente ser diferente, a gente encontra algo mágico dentro da gente. Legal. E essa é a história desse livro, de uma menina que ela tem um bloqueio criativo na aula de artes, e a professora fala para ela assim, não vou dar spoiler do livro, mas só um pedacinho, que a professora fala assim, então faça um ponto nessa folha em branco. Ela fala, um ponto? E a professora diz, sim, um ponto. E ela, com muita raiva, ela risca o papel assim e põe um ponto. Tá. E a professora fala, obrigada, agora assina. A menina assina. No outro dia, quando a menina chega na escola, a professora emoldurou numa moldura dourada e colocou em cima da mesa dela o livro. Né? O livro não, o desenho da menina. Tá. E a partir daí, ela passa a ter ideias criativas. E a história é dessa menininha que ela passa a desenvolver artes a partir da referência de um ponto. E, inclusive, ajuda outras crianças a partir disso. Então, esse livro, ele fala muito dessa coisa da autenticidade, da gente encontrar a nossa própria voz. Muito bom. E do quanto a gente precisa do outro. Então, é um livro que é muito importante para mim e para o meu filho, porque a gente adora ler ele. The Dot. Em português é O Ponto, simples assim. Legal. O Adivinha o Quanto Eu Te Amo, ele é um livro muito importante, já está surrado,
Porque foi o meu primeiro livro que eu comprei quando eu estava grávida. Então, quando eu Tá. descobri que eu estava grávida, eu comecei a ler para o Augusto, que é Tá. o nome do meu filho. Tá bom. E eu lia para ele todos os dias e de vez em quando ele fala: mamãe, lê para mim, adivinha o quanto eu te amo. E é um livro que a gente lê muito, né? O nosso momento de leitura diário. Não passa uma noite sem lermos. Legal. Né? Então é um livrinho muito gostoso, né? Ele mantém aquele ritmo para a gente ler com a criança. E a gente agora, né, que ele já lê, a gente intercala a voz, ele faz a voz da criança, eu faço a voz do adulto, Muito e aí bom. a gente tem um momento muito gostoso de leitura. Muito bom. Papais e mamães, ó que capa linda. Esse é lindo, Boa. lindo, lindo, lindo. É um clássico. E esse é para os adultos, embora ele seja um livro infantil, Olha. ele fala sobre o poder da atitude. Tá. A grande fábrica de palavras é um país em que você não pode falar se você não tiver dinheiro. Tá bom. Então você tem que comprar palavras. Então ele até começa a historinha, né, de um menininho que é muito pobre, ele não tem dinheiro para comprar palavras, ele acha palavras na lata do lixo. E ele é apaixonado por uma menina. E ele só tem 3 palavras para falar para ela. Tá. Enquanto tem um menino que é muito rico, que pode falar todas as palavras do mundo, do tipo, eu vou me casar com você, eu te amo, Cecília. O menino, né, o personagem principal fica muito triste, porque ele não tem todas essas palavras, Tá. mas ele demonstra o amor dele pelas atitudes. Muito bom. Nossa, Então, emocionante isso, hein? É maravilhoso. É um livro que eu falo que é de criança, mas eu fiz questão de trazer porque ele é... Não, e a ilustração dele, fantástica. É para adultos. É um livro extraordinário. Muito bom, muito bom. Muito bom, ó. Mais um, gente. Queria trazer mais um monte de palavras. Mas de podia ter livro trazido. infantil. E continuando na leitura agora, você trouxe os 2 aqui, eu quero saber de você. Uhum. Esse cara aqui, ó, eu não li ainda, mas eu sei o quanto ele é reconhecido, a velocidade da confiança. Sim. Esse foi o livro que você falou que foi importante no começo do episódio? Foi, é ele mesmo. Tem até uma dedicatória, é um dos livros, meu xodó é esse livro. Conta um pouquinho por que ele foi importante pra você, em que momento aí da sua carreira? Eu ganhei, se eu não me engano, em 2011, Tá. 2010, que o Maurício escreveu a dedicatória pra mim e eu tinha começado a minha carreira. E é muito engraçado, né, que você se forma e você fala, pronto, agora eu tô pronto pro mercado de trabalho. Só que não, né? Só que não. E eu lembro que o Maurício, que foi esse grande líder que eu tive, ele falou assim, eu quero te dar um livro pra te inspirar, porque eu enxergo muito potencial em você. Nossa. E ele me entregou esse livro. Na época eu não entendi direito. Aham. Achei o livro extraordinário. Li, mas estava começando a carreira ainda muito crua, tipo com 21, 22 anos, né? Tá bom. Em 2015, eu tenho um outro grande líder chamado Evaristo Bernardes, que é uma pessoa muito querida para mim, que ele fala, você vai fazer o workshop do Speed of Trust. Tá. E aí o mundo se abre e eu falo, gente, é com isso que eu quero trabalhar, com confiança. Tá. Ah, você fez esse workshop? Fiz workshop, eu tenho, a certificação, né, desse workshop. Legal. E eu não posso facilitar como Franklin Covey, né, mas eu participei do workshop do Speed of Trust e eu consegui entender o que era confiança de um jeito totalmente diferente. Tá. E confiança é velocidade, né? Confiança é integridade. Adorei Confiança e Velocidade. Sensacional, adorei. Então, ele é um livro que me marcou muito, porque ele fala dos 13 comportamentos de confiança, que confiança é uma coisa que começa com caráter. Tá. Então, ele tem uma figura, aí logo no começo do livro, que é uma árvore. E ele fala assim, se você quer ter uma árvore frondosa, tenha uma boa raiz. Tá. E a sua raiz é o seu caráter, é a sua integridade. Tá bom. Então, resultado... Achei a foto. Achou? Essa aqui, né? Isso, olha lá. Caráter, ó, integridade, a primeira base. Depois você vai para sua intenção, que é trabalhar com intencionalidade. Tá. Aí você vai ter comportamentos que vão te gerar resultado. Tá. Esse livro, para mim, o pessoal conhece o Covey pelo 7 hábitos. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, a 8ª disciplina, 5... Agora eu esqueci o nome, 5 da execução, 5 disciplinas de execução, eu esqueci o nome. Tá. Mas para mim nenhum livro se iguala a esse. Ele é... Você quer ser um líder bom, para não falar? Esse aqui. Leia esse daí. Não, é um livro extraordinário. Essa imagem aqui, eu acabei de ler na minha comunidade, o clube do livro que eu tenho, né? A gente lê um livro sobre caráter, que é o Potencial Oculto.
do Adam Grant. É lindo, né? Nossa, cara. E ele fala muito sobre construção de caráter. Que é o alicerce, a base, né? E como a gente consegue, a partir do caráter, ir atrás das outras habilidades. Sensacional. Eu não li esse livro ainda. Eu tenho em casa esse. Eu li os 7 Hábitos, mas o Velocidade da Confiança não. E eu adorei a sua definição sobre confiança e velocidade. Porque, que nem, por exemplo, no começo do podcast aqui, eu errei o começo. Aí, cara, vambora. Às vezes as pessoas se levam muito a sério. Sim. Errei. Vamos seguir, vamos continuar o bate-papo aqui, porque é sobre isso, é sobre... Primeiro, acho que é sobre autoconhecimento, tá tudo bem, faz parte, mas, tipo, vamos seguir em frente, porque às vezes as pessoas ficam naquela de perfeccionismo e de buscar o melhor cenário, o melhor ambiente, a melhor ferramenta, e aí você não avança, você não tem velocidade. Não tem, porque você fica parado. Muito bom, adorei isso aqui. E eu acho que junto com confiança vem o que a Brené Brown fala sobre vulnerabilidade. A Brené, pra mim, tá na top 5 das escritoras. Eu li todos os livros dela já. Então. E aí, esse é o outro livro que me marcou muito. O Coragem de Ser Imperfeito? Porque é a questão da confiança de novo. Porque quando você tem confiança na sua integridade, naquilo que é verdadeiro pra você, e você trabalha com intenção, tudo bem você cometer erros. Sim. Esse é um dos livrinhos que eu tenho em casa de um autor infantil que é maravilhoso, ele se chama Todd Parr. Tá. E os desenhos dele, a história dele é maravilhosa. São, assim, a história é contada em 2 linhas por página. É um livro para fluência infantil. Tá bom. Mas, meu filho tem 8 anos, a gente continua lendo. E o nosso favorito é, cometi um erro. Muito bom. Por quê? Porque tá tudo bem cometer erros. E ele conta que quando ele foi fazer os primeiros desenhos dele, ele recebeu muitas críticas dos professores. E hoje ele é um dos ilustradores infantis mais bem reconhecidos. Entendi. E a gente não acolhe o erro. E para você ter velocidade, você precisa errar pequeno, reconhecer o erro. Você pode reconhecer o erro. Sim. Desde que esteja tudo bem cometer erros. Só que a gente sabe que no ambiente corporativo, né, Adilson? Existe a grana cobrança. Tem uma cobrança. Sim. A gente tem uma série de questões envolvidas. Mas a gente consegue trabalhar isso também de um jeito muito sutil. Né? Dessa velocidade, dessa confiança, de tudo bem cometer erros, de assumir, eu não sei, eu preciso de ajuda. Acho que principalmente pro empreendedor, né, Natália? Opa. Porque assim, igual você falou, no ambiente corporativo, às vezes existe uma cobrança, existe um resultado, mas o empreendedor, se ele não for adepto a saber que ele vai errar, ele vai se frustrar muito, vai sofrer muito na jornada. Vai. Então, principalmente o empreendedor e a empreendedora tem que saber que, tipo, o erro faz parte. Quando a gente cometeu o erro, igual você falou, tá tudo bem, vamos pro próximo, tira o aprendizado disso e vambora. Mas é o aprender com o erro, né? Eu acho que essa questão dos livros que a gente está falando, eu acho que para o empreendedor é muito importante ter livros, né? Porque é uma jornada muitas vezes solitária. Total. E aí quando você erra, você... Parece que é quase que como um luto de você mesmo, de uma expectativa que você tinha. Sim, sim. E aí você fala, poxa, eu errei, o que eu faço com isso agora? Eu não tenho com quem conversar. E os livros, eles trazem pra gente um pouco desse amparo, de você entender que você pode errar, que às vezes o erro, ele tem um peso grande, que você vai ter que juntar, lidar com ele, pegar o leite derramado e limpar o fogão, numa metáfora, né? Sim. Mas tá tudo bem, você aprendeu. Se você não tivesse passado por aquilo, você não aprenderia e você não construiria o que você está construindo. Sim. Uma das coisas que eu falo muito para os empreendedores, né, e eu atendo muitos empreendedores que estão no momento do negócio, que eles falam assim, eu preciso de resiliência para continuar. Tá. Né? Eu falo assim, mas a pessoa constrói, ela põe no final assim, eu preciso de autoconfiança. Tá. Fala assim, mas você já olhou para tudo que você construiu? Você já parou para pensar que você está vivendo o que você queria ter vivido? Que você já está vivendo isso? Então, para o empreendedor, eu acho que tem livros extraordinários, tem
ter comunidades, como você está falando do Clube do Livro, né? São coisas muito importantes, porque a gente fica solitário. Não, total. Ontem a gente foi para São Paulo na Bienal, a Amanda, falei exatamente isso para ela. Eu falei, a parte difícil de empreender é que às vezes a gente não tem quem recorrer, né? A gente fica lá naquele e agora. Se eu tô, por exemplo, numa corporação, eu posso chamar meu líder para bater um papo, para conversar, mas no empreendedorismo você é o próprio líder de você mesmo, né? Então, total. E aí você falou uma coisa bem interessante que eu queria saber de você agora, porque eu já entendi que você é uma baita leitora também. Quais são os 3 livros que você acha que todo mundo deveria ler? Assim, seja ele empreendedor, seja ele CLT, aquele livro que serve tanto para quem está empreendendo quanto para quem tem uma carreira, mas que de alguma maneira a pessoa vai coletar muito aprendizado dessas leituras. Bom, eu acho que a leitura ela é maravilhosa. Eu separo as minhas leituras em 2 momentos. Legal. Eu tenho meu livro de estudo, que eu leio vários ao mesmo tempo. Não sei se também. Alguém faz isso, mas eu leio vários ao mesmo tempo. Eu leio vários ao mesmo tempo. Leio uns 3, 4. Isso, eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então eu tenho meus livros de estudo e eu tenho os meus livros para relaxar, pensar e ter criatividade. Então eu vou tentar traçar esse paralelo. Tá bom, joia. Eu gosto muito Gente, fugiu o nome daquele livro de criatividade. Roube como artista ou não? Não. Que ela fala da escrita expressiva. Não, é da Cameron. Isso, como da Cameron. Jane Cameron. Gente, eu esqueci o nome do livro. Vai vir. Não, peraí, né? Vamos pegar agora aqui. Peraí. Gente, aquele livro é extraordinário. Que tem um método de 12 semanas, sem fazer exercício e tal. Esse livro. Eu vou ficar transtornado na que eu lembrar, porque tá na minha cabeça. Eu tô com a capa no rosto. Ela lançou um novo também, você viu? É a arte de alguma coisa. O novo é a arte da escuta. Acho que é a arte da criatividade, não é? Julia Cameron. Acho que é Julia, não é? Eu não sei se é Julia ou se é Jane Cameron. Peraí. Cameron. Gente, eu esqueci o nome desse livro. Nossa, esse livro é super famoso. O Caminho do Artista. O Caminho do Artista, esse mesmo. O novo chama Arte da Escuta. O Caminho do Artista, ele é espetacular. Eu acho que se alguém fala, eu não sei o que fazer, não sou uma pessoa criativa, não tenho Lego, não tenho com quem conversar sobre o Lego, esse é o caminho, porque é muito parecido com o que você faz de sentar na beira do lago e escrever. Sim. Total. Né? Outro livro que eu amo de paixão, que eu considero como um livro de estudo. Porque já leu, Amanda, O Caminho do Artista? Não. Amanda, maravilhoso. Mais um pra minha lista. Mais um. Maravilhoso. Sua lista tá crescendo, Amanda. Cada conversa. Outro que eu considero espetacular é o Palhaço e Psicanalista. Eu sei. Eu vi ele ontem na Bienal, tem um balãozinho na capa, assim. Ele fala da arte da escutatória, que é uma dupla infalível, né? O Dunker com o Cláudio Tebas. O Cláudio Tebas é uma pessoa maravilhosa e os livros dele são incríveis também. E é um livro que fala da arte da escuta, da escutatória. E ele traz essa questão de ser um hospitaleiro. E ele usa a palavra hospital mesmo. Né, de você ouvir a outra pessoa com curiosidade, que é uma coisa que a gente esqueceu de fazer. A gente às vezes está numa conversa já pensando na resposta e não está totalmente focado na... E exatamente por isso o último livro, pensando em livros de estudo, é A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. É um livro difícil, mas ele fala por que as pessoas são segregadas por raça, religião. Ele é o mesmo autor da Nação Dopamina. Eu sei quem é. Né? É o mesmo autor. A Mente Moralista. A Mente Moralista. É um livro maravilhoso, difícil. Achei ele aqui. Já tá no meu carrinho. Porque ele é um livro que mexe com a gente naquilo que a gente tem mais profundo, que é a nossa moral. E eu acho... E aí, o que é moral pra gente que tá no Brasil? O que é moral pra uma tribo cultural, indígena? Muda tudo, né? É exatamente isso. Então, acho que são 3 livros que exatamente conectam um pouco com o Lego, com o meu trabalho, que é a arte da escuta sem eu querer estar certa. Então, quando eu vou para um workshop, eu tive uma situação num cliente, numa startup, que foi muito interessante. Nós estávamos em 3 mesas, discutindo a visão da empresa.
E tinha uma mesa que o tempo todo eles terminavam de construir. Gente, dá tempo pra construir, terminavam de construir. E a mesa falava assim, pá, ganhei! Tá. E aí eu e os outros facilitadores tínhamos que falar assim, então, né? Não é pá, ganhei, não é sobre tempo de construir. Uhum. É sobre o significado da construção. Não Tá. precisa fazer isso. Tá. E aí que chegou numa hora, a gente interrompeu o workshop e falou assim, o nome do workshop é Lego Serious Play, Hard Fun, né? Uhum. O que é Hard Fun? É uma brincadeira séria, reflexiva sobre comunicação. A gente não tá no Lego Game, não é um jogo de competição. Sim, Né? total. Então, esses 3 livros que eu comentei, eu acho que a gente trabalha a criatividade, né, no caminho do artista, como desbloquear a minha criatividade. O livro do Jonathan Haidt mostra a questão da gente ser diferente um do outro, né? Tá. Então, e o Palhaço e o Psicanalista, ele traz a arte da escuta, né? A escutatória com curiosidade. Então, eu tô aqui te ouvindo com curiosidade, você está aqui me ouvindo com curiosidade, Tá. né? Eu não quero que você saia daqui pensando uma única coisa, eu quero ampliar seu repertório, eu quero ampliar seu horizonte. Tá. Então, esses são livros que eu acho que qualquer pessoa deveria ler. Muito bom. Claro que esse eu recomendo junto, se puder Sim, ter um quarto. com certeza, né? Velocidade, eu não li ainda, você vendeu ele muito bem. Eu fiquei bem curioso. Eu tenho ele em casa. Legal. São livros de estudo. Tá. Agora, pensando em livros mais relaxantes, Tá. né, que todo mundo deveria ler, eu gosto muito dos romances. Legal. Né? E eu acho que romances mais antigos são interessantes para a gente ler, como Jane Austen, para a gente ampliar um pouquinho o nosso repertório. Eu gosto muito dos clássicos infantis. Então, por exemplo, Mágico de Oz na íntegra. Tá. Sabe? Vamos ler Mágico de Oz na íntegra e sentir a história? Entendi. E um livro que é mais moderno, mas que eu gosto muito, que significou muito a história para mim, é um livro do Jojo Myers, que se chama Um Caminho para a Liberdade. Um caminho para... Que é Jojo Myers é aquele que teve cinemas, que teve um que foi pro cinema, não foi? Isso, mas ele tem vários Tá. livros. Esse é um livro que não é tão conhecido dele, Tá. mas é a história de uma mulher que sofre violência, né, doméstica, no Tá. sentido muito da fala, né, Tá bom. desse ambiente tóxico, e ela trabalha como bibliotecária, em cima de um legal. cavalo, levando livros, numa época dos Estados eu Unidos. adoro os romances que tem. Todos os romances, eu leio pouco romance, mas a maioria dos romances que eu li tem alguma temática que envolve livros. Então, Eu adoro. maravilhoso. Um que chama Um Caminho para a Liberdade. É uma história muito Boa. bonita. O da Jane Austen, a primeira convidada aqui do podcast falou, e ela falou a mesma coisa, você lembra? Sobre repertório. Ela falou ler Jane Austen sobre que você vai estimular esse mais repertório, mais vocabulário, mais tudo. Ela falou quase a mesma coisa. É maravilhoso. Persuasão dela, Emma. Porque todo mundo conhece Orgulho e Preconceito. Tá, que foi porque pro ficou cinema. famoso, foi pro cinema, tá. Mas, a menina gente, ganhou Oscar e tudo. né? Mas se você vai ler Persuasão, gente, que escrita. Que É escrita legal. da Jane Austen. É Muito maravilhoso. Vale muito a pena. Muito bom, muito bom. E, Nath, já chamei você de Nath, de Natália, eu vou falar Fica Nath. à vontade. Vou falar Nath. Ó, é isso, gente, vida real. Vocês ficam aí querendo ser perfeccionista e não saem do lugar. Ó, o que pra você é óbvio e as pessoas não percebem? Que nós somos diferentes. Nossa. Que somos todos Maravilhoso humanos. essa, né? É maravilhoso essa. É muito bom essa. É muito bom. É muito bom porque quando você seta isso, a vida fica mais fácil. Fica. Por que complicar, gente, o que é simples? A gente, é muito real isso. Acho que principalmente em relacionamento de amizade, de amoroso, às vezes todo mundo tem o seu jeito, né? E às vezes a gente quer impor o nosso jeito no outro, ou o outro quer impor o jeito dele no nosso. Nossa, maravilhoso essa resposta. A gente tem vivido momentos de muita polarização. E isso acontece por muita da insegurança que nós temos dentro da gente. Total. Então, quando eu tenho uma história que eu não sei contar direito, e você me conta a sua história, e eu não sei lidar com a sua história, eu preciso fazer a minha história crescer em cima da sua. E agora, se eu entender que, poxa, a história do Adilson é a história dele, a história da Natália é a história dela, a história da Amanda é a história da Amanda, fica muito mais fácil. E eu fico curiosa para saber a sua história. Porque aí eu quero aprender com a sua e não falar que você tá certo ou errado. Não, total, maravilhoso. Isso me remeteu a um livro da Brené,
que é o Mais Forte do que Nunca. Esse é maravilhoso. Que ela fala que no final do dia, né, às vezes a gente julga as pessoas, né, julga o que cada um tá fazendo, e tem uma história que ela conta no livro, cara, que pra mim foi muito marcante, que ela fala que no final do dia as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem. É que às vezes a gente tem a mania de querer julgar, né, de tipo, pô, essa pessoa podia fazer um pouquinho mais, mas a gente nunca tem um contexto, né? Nunca tem contexto. E o contexto é rei, eu falo isso nas minhas aulas da comunidade, o contexto é rei, porque você não, como que você vai colocar a sua opinião na mesa se você não tem o contexto da pessoa, né? Uhum. Se você não sabe o que ela já viveu, as dificuldades que ela já teve. E aí ela fala muito isso, ela fala assim, ó, descobri, e ela né, a Brené fala, né, rei vulnerabilidade, né? Então ela começa o capítulo falando que ela não acredita nisso. Que ela é uma pessoa muito de alta performance, então pra ela, todo mundo dá pra entregar um pouco mais. E aí ela sai pesquisando, sai entrevistando um monte de gente e ela descobre que não, realmente as pessoas estão fazendo o melhor que ela pode. É isso mesmo. Muito as pessoas bom. Fazem o melhor. Elas saem de casa para fazer o melhor que elas podem. Às vezes elas não conseguem, mas elas fazem. Nossa, sensacional. Hoje, vamos dobrar o episódio aqui, fazer 3 horas? Tá muito bom esse papo, mas infelizmente tá quase acabando. Ô Nath, o que você considera uma vantagem competitiva sua? A vantagem competitiva minha é a minha própria história, né? Eu acho que da onde eu vim, como eu construí a minha história dentro da engenharia, em grandes fábricas, entendendo muito a dor do operador e ao mesmo tempo entendendo a dor, né, de um executivo, flutuando entre esses caminhos, tendo morado fora, me tornado mãe. Eu acho que quando a gente se torna mãe, a vida vira a gente do avesso. Você descobre uma entranha que você não tinha. Tá. E você se reconecta com a sua própria infância. E aí você tem uma criança. Eu acho que a minha vantagem competitiva, é claro, eu tenho um raciocínio lógico e analítico rápido. Uhum. Sim, tenho. Sou rápida nisso? Sou. Mas a minha sensibilidade para poder tocar em alguns assuntos, por conta da minha história, eu acho que é aí que é o... Você colocou isso em prática aqui hoje quando você respondeu sobre o que é óbvio. E as pessoas são diferentes. Isso diz muito. Essa pergunta eu adoro porque ela diz muito sobre o entrevistado ou a entrevistada, né? Uhum. Adorei. Se você estivesse aqui no meu lugar, no Corte dos Livros Podcast, tem alguém que você queria entrevistar, alguma pessoa que você gostaria de entrevistar desse nicho aí de leitura? O Cláudio Tebas. Cláudio Tebas. Cara, ele é maravilhoso. E agora? Vou ter que procurar qual o livro do Cláudio Tebas. Ele escreveu o Palhaço e a Psicanalista. Tá. Se eu não me engano, ele escreveu junto com o Dunker, De Mãos Dadas, que é um livro sobre luto. Tá. Tem um... Ser bom... Ah, é aquele que você queria comprar ontem. Ser bom não é ser bonzinho. Ele é um palhaço. Ele dá curso de palhaço. Sou doida pra fazer o curso de palhaço dele. Nossa, que demais. Ele tem livro de criança. A gente tem lá em casa, se chama Amigos do Peito. Tá. Ele é um cara extremamente sensível. Uma pessoa que você... Eu tive o privilégio de estar no café filosófico dele. Tá. E ele é extraordinário. Amanda, precisamos achar o Cláudio Tebas. Vamos achar o Cláudio. Calma que eu acho que eu tenho um jeito de ter o contato dele. Opa, muito bom, Nath. Nossa, a hora que eu pesquisei aqui, a Amanda estava falando de um livro dele na Bienal ontem. Muito legal. E quais são os seus próximos passos, Nath? Ainda esse ano temos aí um trimestre pela frente. O que você está visualizando aí para o resto do ano? Bom, essa é uma época do ano em que as empresas costumam querer fazer os team buildings. Pensar em planejamento estratégico para o ano que vem. No ano que vem, ou encerrar esse ano como uma grande comemoração. Tá. Né? Eu tenho também trazido muito foco no atendimento individual. Tá bom. Né? Eu acredito muito em ampliar o repertório que as pessoas já têm. Esse potencial oculto que o Adam Grant fala. Sim. Então, eu tenho trabalhado muito nessa questão de saúde mental, para evitar o adoecimento. Porque a gente sabe, né, Adilson, que o ambiente corporativo, ele é tóxico. Total. Né? A gente vive um modelo de negócio que acaba complicando um pouco as coisas. Sim. Então, como que eu, que trabalho naquele ambiente, posso lidar com as situações e tentar não adoecer? Eu, Natália, tenho esse propósito. Então, quando eu trabalho com orientação profissional,
tanto para o jovem, porque eu atendo o jovem também que precisa de orientação de carreira. Não sei que curso fazer, que nem eu. Queria ser médica, queria ser psicóloga, queria ser engenheira, queria um monte de coisa. Para que caminho eu vou? Qual que é o primeiro passo para dar? Então, eu estou focando muito nessa questão da prevenção, de ajudar as pessoas a lidarem com o repertório que elas têm, a descobrirem esse repertório, para elas poderem terminar o ano bem, poderem, né, quando a situação difícil chegar, não ser tão difícil assim. No budismo se diz, né, a dor existe, mas o sofrimento ele é opcional. Total. Então, eu tenho tentado amenizar um pouco o sofrimento das pessoas. Tá, e a gente está num mês que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro do Mês Amarelo. É isso mesmo. Legal. Muito bom. Nath, se você um dia fosse escrever sua autobiografia, qual o capítulo que você teria mais orgulho de escrever? Hoje, viu? A minha história, depois da minha demissão. Foi uma grande... Eu falo que foi um momento difícil, porque na hora é aquele... Né? Você respira e você fala, e agora perdi a segurança do CLT? Mas será que é seguro mesmo? Eu li um livro chamado Antifrágil. Esse é bom. Você já leu? Segundo o autor, tudo que... a fragilidade está no CLT. Você pode acordar amanhã e ser desligado. É isso mesmo. Segundo a descrição do autor, é isso. Então, nossa, muito bom. Né? Então, assim, eu acho que a minha vida depois de 2017 seria o capítulo que eu mais tenho orgulho, porque eu me dediquei de cabeça à maternidade. Eu sou a mãe que eu gostaria de ter sido. Sensacional. Então, eu tive tempo para ficar com o Augusto, eu brinquei com o Augusto, eu cozinhei, eu cuidei da minha casa. Isso era importante para mim. Eu queria ter esse tempo de ser mãe. E, ao mesmo tempo, quando o empreendedorismo chegou para mim, não é que eu sonhava em ser empreendedora. Eu sonhava em cuidar das pessoas. Tá bom. E é isso que eu faço. Então, de 2017 para cá, e inclusive amanhã, vai fazer 7 anos da minha jornada empreendedora. E eu falo, eu não poderia estar mais orgulhosa dessa jornada como Sensacional. E, Nath, você tem um jeito muito acolhedor, dá vontade de ser sua amiga. Que bom! Não é? Sejamos amigos, então. Nossa, cara, é assim. Por isso que eu falei do papo. Você falou sobre cuidar de pessoas e tudo mais, né? Você tem um jeito muito leve de falar sobre a vida. Parece que você pega um problema e tira o peso e você fala sobre ele de uma maneira muito tranquila. O seu tom de voz é aconchegante. Meu, sensacional. Que bom. Você tá cuidando muito bem das pessoas, eu tenho certeza. Que bom, estou com muito amor. Tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Não sou universal, mas eu tenho certeza que quem chega pra mim eu cuido com o máximo de amor possível. Muito bom, muito bom. Gente, é isso. Que episódio, hein? Não é possível que vocês não saíram transformados desse. Não é possível. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual foi o maior insight do episódio de hoje. Eu achei, foi sensacional, sensacional. Nath, queria te agradecer. Só eu que agradeço. Foi uma aula pra mim, de verdade. Como eu falei no começo, que eu tava curioso, superou todas as minhas expectativas. Eu adorei fazer a dinâmica aqui, adorei os livros, adorei o papo. Muito obrigada. Obrigado por você estar aqui, Muito obrigada. compartilhando toda essa experiência aqui com a nossa audiência. E deixa um recado final aí para quem ficou até agora acompanhando a gente. Gente, a leitura é muito importante, mas não se esqueçam de brincar. Nossa. Brinquem muito. E assim, o brincar, ele não precisa ser sentar no chão e brincar de Lego. Pode ser sair jogar uma bola, pode sair amassar um pão, pode dançar na cozinha, pode ser chamar os amigos para vir em casa e brincar de 2 mentiras e uma verdade. Pode ser qualquer coisa, só não se esqueçam de dar risada, que é um santo remédio. Muito bom, espetacular. Gente, eu não posso falar mais nada. Eu vou estragar o final do episódio. Sensacional. Nath, obrigado de novo. Obrigado de novo. Gente, episódio todas as quartas, às 19 horas. Se inscreva no canal, que eu sei, eu falo toda vez. Se você está assistindo e não está se inscrevendo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Se você estiver no Spotify, dê 5 estrelas. Encaminhe esse episódio incrível aqui com a Nath para o seu grupo familiar, para o seu grupo de amigos, que foi, assim, uma experiência sensacional. E nos vemos semana que vem. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada, Gilson. Cara, que episódio sensacional.